Amados irmãos, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque, do blog Entre Nós. É um prazer estar aqui e vamos fazer a nossa oração. Então, se você desejar fechar os olhos, procurar ficar em paz, em harmonia, aproveitando este entardecer, possamos orar aos bons amigos espirituais que estejam com cada um de nós e assim possamos tirar o melhor proveito possível dos ensinamentos espirituais apresentados por Kardec, seguindo as orientações do Mestre Jesus, o Consolador prometido, o Espírito Verdade, e de toda a pleiade de espíritos que ajudaram e que dirigiram a codificação espírita. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Muito boa tarde, Paulo Barroso, Silvia, boa tarde, Laurinda, Fred, coisa boa, tantas pessoas queridas aqui presentes. E a você também, meu irmão, que futuramente assistirá a esta live, que ela fica sempre disponível no Instagram, no YouTube, em Aníbal Buquerque, e no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. O nosso tema de hoje é mediunidade com Jesus. É um tema interessante, instigante, e espero que cada um que está a assistir neste momento possa aproveitar as orientações apresentadas pela espiritualidade amiga. Nós estamos já há algumas semanas trabalhando o tema Reunião Mediúnica de Desobsessão. Obrigado, que ela seja muito iluminada, Paulo, muito obrigado. Nós estamos trabalhando alguns temas relacionados à Reunião Mediúnica de Desobsessão e hoje gostaríamos de abordar mediunidade com Jesus. E a primeira pergunta que deve nos surgir, o que é mediunidade com Jesus? Mas antes disso, nós temos irmãos que podem ser melhores conhecedores da doutrina espírita e outros com menos conhecimento. Como nós desejamos abranger o maior número possível, é preciso que a gente possa ser inclusivo. E aí, a pergunta, o que é ser médium? Eu acho que ela é oportuna e deverá ser respondida. Então, o que é ser médium? Ou o que é médium ou mediunidade? Kardec, em O Livro dos Médiuns, define que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de espíritos é, por esse fato, médium. E olha que interessante, num grau qualquer. Pode ser uma sutileza intuitiva, como pode ser ostensiva. Ele também continua, isso no item 159, ele afirma o seguinte: pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Por que isso? Ele não diz que uns são e outros não são. Podem ser ou poderão ser mais ou menos, ou seja, ter uma menor sensibilidade, ter uma maior sensibilidade ou influência. Ou seja, todos nós temos mediunidade. Mas ele chamou de ostensivo aqueles que têm essa característica mais presente, mais forte. E aí ele diz que, usualmente, classificam-se aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, ou seja, um médium ostensivo. Esse bem caracterizado é o que ele chamou de médium. Mas não tem problema. Nesse tema de hoje, mediunidade com Jesus, alguns aspectos devemos considerar. E eu acredito que algumas palavras-chave devem ser de nossa lembrança e uma melhor compreensão. Que é, por exemplo, lei de afinidade. A lei de afinidade tem que ver com a lei de sintonia. Ou seja, eu sintonizo com espíritos que se comportam igual a mim, que pensam igual a mim, ou que gostam do que eu falo. Mas também eu vou sintonizar em alguns momentos da minha vida, isso é natural, eu não estou sempre em paz, tem momentos de queda, momentos de aflição, momentos de perturbação, momentos de raiva, e aí nestes momentos
a minha sintonia ou a minha afinidade estará com espíritos que estão neste momento passando por uma tristeza, por problemas, com raiva, que gostam de causar raiva. Então, são palavras-chave que nós possamos entender. Lei de afinidades, sintonia. Como isso é importante? Ou seja, a frequência em que eu me encontro com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com o que eu estou pensando, com o que eu estou falando, com o que eu estou me comportando, eu irei sintonizar com espíritos, sejam bons ou não. Isso é importante que a gente entenda para poder entender mediunidade com Jesus. E uma outra pergunta, já que eu falei de sintonia e afinidade, e Kardec afirmou que médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Kardec, no livro dos Médiuns também, perguntou se os espíritos podem influenciar em nossas vidas. Esta, inclusive, é uma pergunta clássica. E a resposta que ele obtém dos espíritos é muito interessante. Muitos de vocês, provavelmente, que estão a nos assistir, já responderam a pergunta mentalmente, porque ela é muito debatida no meio espírita. Os espíritos responderam que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Influenciam a tal ponto que eles podem, de ordinário, dirigir as nossas vidas. Se eu estou invigilante, se eu estou no automático, se eu não estou prestando atenção. Então, guarda esta pergunta, se os espíritos nos influenciam em nossas vidas, em nosso cotidiano, mas mais ainda, guarda a resposta que os espíritos nos deram, para que nós possamos fazer conexões mais na frente. Tá bom? E aí eles dizem assim, inclusive, já na resposta seguinte, na questão 460, eles dizem que frequentemente, ou seja, corriqueiramente, mais do que a gente imagina, muitos pensamentos que nos chegam a um tempo só são, não raro, e às vezes contrários uns aos outros, são pensamentos sugeridos pelos espíritos, podendo ser pensamentos que vão me beneficiar e pensamentos que podem me prejudicar. Pensamentos para que eu tome uma decisão, favorável ou não, conforme as leis de Deus ou não. E se eu parar e prestar um pouco de atenção e observar, eu poderia até reparar ou escutar ideias confusas, conflitantes e diálogos mentais. E você, meu amigo, não está ficando doido. Comigo isso acontece quando eu estou para tomar decisões críticas, que às vezes eu não sei, às vezes uma ou outra são boas, e aí ficam aquelas ideias conflitantes chegando à minha mente. Em outro ponto, Kardec, os espíritos afirmam nessa questão 460 que no conjunto há sempre uma mistura, no conjunto dessas informações que vão nos chegando, há uma mistura do que é meu e do que são dos espíritos. Olha que interessante. E aí a gente pode se perguntar, Aníbal, o que vem a ser mediunidade com Jesus? O que é que você pensa a respeito? Qual é o seu entendimento? Mediunidade com Jesus. E essa pergunta e essa resposta ou essa reflexão eu dirijo a cada um que me assiste, independente de ser um médium ostensivo ou não. Até porque, anteriormente, Kardec afirma, ou os espíritos afirmam a Kardec, que médium é todo aquele que sente em um grau qualquer a influenciação dos espíritos. E os espíritos influenciam mais do que imaginamos em nossas vidas. Então, por isso que eu falei que a palavra de ordem aqui é afinidade, é sintonia, mediunidade com Jesus. E assim a gente vai poder ter um melhor entendimento e uma melhor compreensão das nossas vibrações mentais. Então, uma coisa importante que Kardec nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem a ver com mediunidade com Jesus, porque ele diz assim:
a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Claro que aqui somos ainda imperfeitos. Se não fôssemos aqui, não estaríamos, a não ser que estivéssemos em missão. Mas tenho falhas, tenho imperfeições. Ontem mesmo eu fiquei chateado, contrariado, e como isso me afetou, que eu tive que trabalhar para metabolizar, processar esse sentimento e dissipar da minha corrente sanguínea, do meu corpo, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Então, quando ele fala que mediunidade é coisa santa, que eu devo compreender, e com essa compreensão eu devo procurar exercê-la ou praticá-la da melhor forma possível, respeitando o corpo, respeitando os pensamentos, respeitando as orientações que nos chegam, as influenciações, procurando inclusive distingui-las, procurando seguir as leis divinas, praticar o bem, onde os espíritos afirmam que o bem é tudo aquilo que está conforme as leis de Deus. E quando os espíritos respondem a Kardec no final que ela deve ser praticada santamente, religiosamente, a palavra religiosamente vem de religião. Mas religião não é o culto, não é a prática, mas sim um estado íntimo que me liga com Deus, porque religião vem de religare, e religare é eu me conectar com Deus. E para eu fazer essa conexão, independe de qualquer prática religiosa ou não religiosa. De qualquer crença, melhor falando, porque todos nós estamos interligados, certo? Todos nós estamos interligados com Deus e com o próximo. Então, independente de eu ter uma crença ou não ter uma crença, inclusive de ser ateu, mas eu me conecto com o Pai quando eu estou fazendo o bem, quando eu estou fazendo coisas boas, independente se eu acredito ou não nele. E aí é interessante para que nós possamos falar sobre mediunidade com Jesus, já que a mediunidade é algo que é santo e santamente deve ser praticado de forma religiosa, ou seja, que me ligue ao Criador, o religare. Eu gostaria de mencionar alguns trechos que Emmanuel nos apresenta no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é uma obra de André Luiz na psicografia do Chico. Mas Emmanuel, quando vai apresentar esta obra, ele nos traz um tratado do que é mediunidade com Jesus, do que é ser médium, sentir em um grau maior ou em um grau menor, falar sobre as influenciações que os espíritos nos trazem, falar sobre meus sentimentos, sobre as minhas emoções, como eu me comporto, o que eu penso, a qualidade, ou seja, aonde está o meu no maior tempo do dia, a minha posição vibracional, a minha frequência, a minha sintonia e a minha afinidade. Apesar de eu ter percalços, mas aonde eu me encontro na maior parte do dia, com minhas emoções, com meus pensamentos, com minhas palavras, com meus atos e com meus pensamentos, com meus sentimentos, com as minhas emoções. Aonde eu estou na maior parte do tempo. E aí, Emmanuel chamou de essa apresentação, esse prefácio da obra Nos Domínios da Mediunidade, ele chamou de raios, ondas, médios e mentes. Olha que interessante, que preciosidade para cada um de nós, independente de ser médio ostensivo ou não. Se você sabe o que é ser médio, o que não sabe. Mas isso é mediunidade com Jesus. Então, a primeira frase que eu vou trazer desse prefácio já vai fazer uma conexão com Allan Kardec lá no livro dos médios, quando ele diz: todos somos médios dentro do campo mental que me é próprio. Então, Emmanuel está afirmando que todos nós somos médios, mas de acordo com o campo de frequência vibracional em que me encontro. E com isso eu sintonizo, com isso eu influencio e também recebo influenciação dos espíritos, conforme esta frequência. Uma pessoa que se encontra triste, o campo mental dele de tristeza ou de ficar reclamando da vida, preocupado com doença, com várias preocupações na vida, o campo mental dele vai estar num padrão de frequência que vai sintonizar com outros irmãos
que gostam disso ou que estão desta forma, tristes, adoentados, com problemas, com preocupações. Uma pessoa que tem mais alto astral, que é mais leve, que gosta de fazer o bem, que se preocupa com o outro, em ajudar o outro, em servir, esta pessoa vai estar num campo mental, numa frequência igual uma rede 3G, 4G, 5G, né? Ou seja, ele vai estar no 5G com uma frequência mais ampla, uma potência maior. Então ele vai estar em conexão maior com espíritos que estão nesta frequência também, com esse campo mental. Então é importante que nós entendamos sobre isso. Em outro ponto, ele vai dizer que André Luiz, nessa obra, nos domínios da mediunidade, organizou e trouxe este livro psicografado pelo Chico, porque ele compreendia da importância, é uma obra de 1954, ele tem quase 70 anos, ele compreendia a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre nós criaturas, do plano espiritual para o plano material e do plano material para o plano espiritual. Então, por ele ter esta compreensão cada vez mais presente, cada vez com maior intensidade no dia a dia, e compreendendo esta influenciação, este sentimento, ele procurou apresentar essa obra para nós. E com isso, Emmanuel afirma que cada um de nós, eu como você, emitimos raios, ou seja, como um sonar que está emitindo um som, emitindo uma frequência, emitindo uma onda de rádio específica, conforme o que eu estou sentindo, conforme como eu estou me sentindo. E eu, ao mesmo tempo que eu emano, eu estou mergulhado nesta onda espiritual, carregada dos meus sentimentos. E com isso eu me identifico. Então, por isso que eu falei, a maior parte do tempo, e eu gostaria muito que a gente refletisse sobre isso. Como eu estou, como eu me encontro, o que eu penso, como é meu temperamento, porque nós podemos mudar. Tomando consciência, eu posso me reprogramar para, ao invés de ser mediunidade com espíritos que estão sofrendo, que causam dor, para que eu possa começar a ter uma melhor sintonia e ser um médium com Jesus, ter uma mediunidade com Jesus. Então, Emmanuel, só reprisando, fala o seguinte: cada criatura com os seus sentimentos emite raios que são específicos, estão numa faixa de vibração. E com isso eu vivo nesta onda espiritual com que eu me identifico, atraindo, né, sintonizando por afinidade outros espíritos que estão igual a mim naquele momento, ou na maior parte do tempo. Então, da mesma forma que existe em cada avião um transponder, que quando ele passa pelo radar, identifica e diz o número daquele avião, daquela aeronave, e aonde ele está localizado, nós também, eu como você, também temos um transponder que identifica o Aníbal Jorge Oliveira Albuquerque. E o sinal que eu estou emitindo, o raio que eu estou emitindo com meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas palavras, com os meus atos e com os meus pensamentos, ele é captado. E aí eu junto com outros que estão igual a mim, vamos ficar afins, vamos sintonizar, vamos estar juntos. Vamos ser uma tribo. Eu estou sendo repetitivo porque eu gostaria muito que nós tenhamos esta compreensão. Eu formo a minha tribo. Num termo mais chulo, eu crio a minha curriola. Aqueles com quem eu gosto de estar, mesmo não sabendo que estou, e aqueles que gostam de estar comigo porque gostamos das mesmas coisas. E esse termo chulo que eu usei, curriola, pode ser de bons espíritos, como pode ser de espíritos que gostam de fazer coisas não agradáveis. Outra coisa que ele diz, que cada um de nós é instrumento
das forças com as quais eu estou em sintonia. Então, aquilo que Kardec trouxe, que os espíritos trouxeram para Kardec, que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. Por quê? Porque quando ele me sugestiona algo, é de algo que eu gosto, que eu estou chamando. É tão interessante que muitas vezes em reuniões mediúnicas, nós dialogamos com o espírito e quando ele está pronto para se despedir, sendo ajudado, sendo auxiliado, ele diz assim: olha, se o fulano de tal, que é o assistido, não se melhorar, ele vai continuar atraindo espíritos que gostam de fazer isso e que o prejudica porque ele não se melhora, ele não faz a sua mudança, ele não faz a sua reforma íntima. Percebe? E isso gera influenciação, gera pensamentos. E com isso, não deixa de ser uma mediunidade com espíritos que gostam de brigar, com espíritos que gostam de maledicência, com espíritos avarentos, com espíritos que são gulosos, com espíritos que são julgadores críticos, que são grosseiros. Se eu sou assim, é com eles que eu andarei. Por isso, é interessante a gente pensar. Normalmente nós dizemos: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Só que com esta lei de sintonia, esta lei de afinidade, esta compreensão, a gente reescreve a frase mostrando: me diga quem tu és, que eu direi com quem você anda. Ou me diga quem você é, do que você gosta, do que você pensa, do que você mais carrega de sentimentos e emoções, de como você se comporta, de como você fala, e eu direi quem estará ao teu redor. E aí, como é que eu posso pensar em mediunidade com Jesus? Se eu não estou na conexão com Ele ou com bons espíritos, porque eu estou para baixo, porque eu estou preocupado com problemas, ou estou atrás de criar mais problemas. Eu estou precisando de um tratamento espiritual, um tratamento terapêutico, psicólogo ou psiquiatra, reforçado com o tratamento da doutrina espírita. Percebe do que a gente está falando? Então, qual é a minha sintonia? Qual é a rádio que eu sou e com isso meus ouvintes sintonizam comigo? Qual é a minha frequência? Do que eu gosto de assistir? Do que eu gosto de ouvir? Do que eu gosto de ler? Do que é que me atrai a minha vista, os meus ouvidos, o que a minha boca fala, o que as minhas mãos, o meu corpo faz? Isso vai criando ouvintes e uma audiência em torno de mim. Estou sendo claro? Mediunidade com Jesus ou mediunidade sem Jesus. A escolha está em minhas mãos. Pergunto, está sendo claro? Sinceramente? Não espero esgotar esse tema hoje. Semana que vem farei a segunda parte, porque temos mais coisas para falar e sempre estamos buscando abordar no máximo em 30 minutos. Quem é a minha audiência? Quem são os meus ouvintes? Da mesma forma que o Barra Pesada tem um público cativo, programas ou palestras voltadas para o bem também têm o seu público cativo, tem a sua audiência, né? Então, com isso, com essa rádio que eu vou construindo, que eu vou criando, que eu vou sendo, que eu vou fazendo, que eu vou pensando, porque o pensamento ele cria. Por isso que André Luiz chamou de ideoplastia. A plasticidade da ideia ela vai criando formas. Então, o Emmanuel afirma nesse prefácio que se ergue um domicílio, uma casa espiritual da onda de pensamentos em que as nossas almas se afeiçoam. Ou seja, é como se fosse um albergue em que eu construo com o meu domicílio espiritual, mas que eu convido ou acolho, recebo a minha plateia, os meus ouvintes. Aqueles que gostam de se comportar igual a mim. Então, nós
construímos isso, eu vou construindo essa morada espiritual. Rodolfo Caligares, para dar uma... Só para trazer um outro conceito parecido com o que o Emmanuel nos fala da morada, ele diz o seguinte, o Rodolfo Caligares, é pelo pensamento que eu construo dia após dia o edifício da minha vida, que lhe dou formas grandiosas ou miseráveis. Então, se eu tenho pensamentos de afeto, de amor, de afeição, de compaixão com o próximo, de paz, de harmonia, de paciência, de cuidado, essa morada vai sendo um albergue, um abrigo para acolher irmãos também que vão trabalhar junto comigo, acolhendo irmãos sofredores. Mas, se eu sou uma pessoa que sou negativa, pessimista, só penso em doença, só penso em problemas, só crio problemas, tenho má vontade, eu vou ter comigo trabalhadores que serão iguais a mim. E aí, ao invés de acolher, todos nós nos perderemos nesta morada. Porque todos nós comungamos do mesmo sentimento, do mesmo pensamento, das mesmas palavras, das mesmas atitudes e não acolhemos pessoas para cuidar. Na verdade, somos também colhedores, né? O Paulo Barroso lembra aqui, é o poder da atração. Exatamente, é a palavra-chave. Afinidade, sintonia, atração. Então, Emmanuel, na obra Vinha de Luz, ele diz que cada criatura, cada um de nós, procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Olha que interessante. Conforme eu sou, eu estou, eu me encontro, eu tenho um desejo de um alimento espiritual. Eu procuro mais leituras que me edifiquem, ou eu procuro mais leituras que me degradam, que me deixam triste, que me deixam com raiva. Né? É interessante, ontem eu me encontrei, sexta-feira, eu fui deixar uns livros na casa de um colega, e eu perguntei, e aí, meu irmão, você está em paz? Como é que a gente pode ter paz num mundo desse? Aí eu falei, olha, eu estou em paz, apesar de ver as desgraças, mas eu procuro ser um vetor de paz. Da mesma forma que, como você está dizendo, que não dá para ficar em paz vendo a desgraça, as atrocidades, e eu concordo com você, isso tira a nossa paz, mas da mesma forma que esses fatores desarmonizam, eu procuro ser um fator que harmoniza, que agrega, que fortalece, que procura ajudar para construir um ambiente de paz ao invés de ser um que piora o ambiente e deixa ele desarmonioso, deixa ele inseguro, intranquilo. Percebe? Então, ele disse, olhando sobre esse ponto de vista, você tem razão. Olha que interessante, né? Eu vou parar por aqui hoje. Nós temos coisas interessantes para conversar na próxima semana, no próximo domingo, no próximo Entardecer Espírita. Porque nós estamos falando de mediunidade com Jesus. Mas eu preciso também compreender o que é mediunidade sem Jesus. Ou seja, eu estou a serviço de quem? E eu estar a serviço de quem, a escolha é minha. Conforme eu sou, como Paulo Barroso falou do poder de atração, eu atraio, eu convido espíritos como encarnados para a minha tribo. Porque estamos na mesma sintonia, na mesma vibração. Então, eu preciso ter essa clareza, eu preciso ter esta compreensão. Por mais duro que possa chegar a cada um de nós, onde eu sou o artífice, o construtor da minha realidade, da minha vida, e se ela não estiver legal, eu tenho um grau de responsabilidade, como também está em minhas mãos eu mudar isso. Mas se eu tenho dificuldade porque eu estou sem energia, sem força, sem ânimo, sem saber por onde ir, procure ajuda. Procuremos amparo, procuremos orientação. Façamos uma oração mais fervorosa, pedindo força, pedindo ânimo, pedindo orientação, que coloque alguém ao nosso lado que possa me ajudar. E os espíritos, a espiritualidade amiga, nos traz esse reforço, nos coloca pessoas em nossas vidas que poderão ser verdadeiros anjos da guarda encarnados.
É importante que eu tenha noção disso, que eu não me sinta só, não me sinta desamparado. Procure o amparo espiritual e o amparo material. Às vezes um profissional da área de saúde, uma casa espírita, se você é de outra crença, se você é evangélico, vá conversar com seu pastor ou com alguém que faça atendimento. Se você é católico, vá conversar com o padre, ter uma conversa fraterna. Não importa. Se você é de outra linha, vá procurar Pai de Santo, Orixá, não importa. Mas procure amparo, ajuda. Deus é muito grande, Deus é muito amoroso, Deus é muito abençoado. Que nós possamos ficar na paz do Senhor. Que assim seja, e muita luz para cada um de nós. Que possamos nos conectar e me fale como é que foi essa semana. No próximo domingo, quando a gente for abordar, eu vou perguntar como é que foi a sua semana na sua mediunidade com Jesus. Eu espero que seja maravilhosa e seja abençoada. Muita paz e muita luz. Que assim seja.